Olá, sétimo ano, sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 11 da nossa primeira unidade de História. Lembrando que hoje é o dia da nossa revisão e avaliação, como vamos acompanhar aí, né, nos nossos conteúdos de hoje. Então, isso quer dizer que, na verdade, a gente vai recuperar uma parte dos conteúdos que nós podemos estudar, né, durante a nossa unidade 1. Então, hoje, revisão e avaliação. Então, sem muita conversa paralela, vamos dar início à nossa aula de revisão. Na nossa primeira unidade, nós falamos muito a respeito de diversidade cultural, tanto dentro das Américas, dentro do Brasil, né? E outras regiões também, quando nós vemos, por exemplo, os povos pré-colombianos, astecas, maias, incas, olmecas, toltecas e uma diversidade de povos. Mas também nós estudamos um pouco sobre o continente africano e a variedade de culturas, de religiões, né? De uma diversidade cultural muito rica dentro do continente africano quanto do continente americano. Então é isso que nós vamos começar a resgatar na nossa primeira revisão, tá? A questão da diversidade cultural, tanto dos povos africanos e um pouco também dos povos americanos, ditos pré-colombianos. Vamos lá então? A diversidade cultural dos africanos. Lembrando que quando nós falamos em África, nós não estamos falando de um país. Mais uma vez a gente vai reforçar aquela questão, tá? Para a gente desfazer esse equívoco de achar que a África é um país. A África é um continente grande, tá? Composto por 54 países, ok? Então lembre sempre, a África é um continente e não um país. Então antes da chegada dos europeus, a África tinha reinos ricos e fabulosos, como por exemplo o Império do Mali, que daqui a pouco a gente vai resgatar um pouco sobre ele. Na Antiguidade, temos o Império de Cartago e do Egito, e na Idade Média, a constituição do Império de Mali e da Etiópia. Então nós temos aí alguns exemplos desses grandes impérios que estavam contidos no continente africano. Claro que o que a gente mais ouve falar, no que mais inspirou o Ocidente, né, com questões cinematográficas, com desenhos animados, e até mesmo muitas pessoas se dedicam a estudar com afinco, é o Egito, né, que muito contribuiu para o desenvolvimento cultural e, claro, também que é conhecido por muita gente, até que nunca estudou a história da África, como, por exemplo, assim, no ensino regular, como nós estamos fazendo por interesse próprio, mas que já leu a Bíblia, com certeza já ouviu falar do Egito, já ouviu falar das 10 pragas, né, relacionadas ao Egito e ao povo hebreu quando saiu de lá. Então, dificilmente você vai encontrar alguém no mundo, claro, existem povos que não tiveram contato com a Bíblia, nem com a história do Egito, mas a maioria das pessoas no mundo, com certeza, em algum momento já ouviu falar de Egito ou já teve alguma menção ali em algum lugar, em alguma conversa sobre o Egito. Porque foi o que mais se destacou nesse continente, né? A história do Rio Nilo, as pirâmides, as múmias, as histórias de terror em volta de tudo isso aí, a questão da vida após a morte e assim por diante. Mas a gente vai ver também que a África é considerada o berço da humanidade, como diz o nosso texto na sequência. O continente africano é considerado o berço da humanidade, porque ali estão as primeiras evidências arqueológicas do ser humano. Então, quando a gente pega para estudar um pouco sobre a origem dos seres humanos, a ciência nos diz que foram nos mares africanos, não exatamente nos mares, né, mas digamos nas primeiras poças ali contendo lodo, algumas outras substâncias, pressão atmosférica, gases, luz, essas questões todas incidiram no processo do surgimento das primeiras formas de vida. Claro que depois nós vamos ter o desenvolvimento dos seres vivos na água, depois na terra, os voadores, até um longo caminho de evolução até chegar ao Homo sapiens sapiens, que é a nossa forma atual do ser humano, né? Por diversas mutações, os seres vivos foram passando, tanto os terrestres, os aquáticos, os voadores, como também o próprio ser humano. Ok? Continuando. Antes da ocupação europeia, já havia um intenso comércio entre a África do Norte e a África subsaariana. Então, quer dizer que comércio, né,
que práticas envolvendo o comércio, então também essa questão do lucro ali, de se ter tanto a questão do dinheiro circulando, a base de ouro principalmente, como também outras formas de comércio à base de trocas, também já estavam sendo utilizadas na África. Lembra que nós vimos que a África tinha um processo de fundição tão desenvolvido que só mais para frente, lá por volta da Idade Média em diante, é que a Europa vai chegar no mesmo nível da fundição de ouro e que na África antiga já era desenvolvido? Então nós não podemos simplesmente reduzir a África, o continente africano, àquela imagem que a gente vê, por exemplo, em alguns programas de TV, que é somente leão, rinoceronte e zebra, não é? E pobreza e miséria. Muito pelo contrário. A África antiga era um continente muito rico, ok? Continuando. Estas transições comerciais eram realizadas através das caravanas promovidas por povos que habitavam a porção sul do deserto do Saara. Mais tarde, outras expedições atravessarão o deserto e levariam esses produtos para a Europa. Então, a gente pode perceber que a partir daí nós vamos ter então esse processo de que de a Europa começar a sua aproximação com o continente africano, principalmente por conta dos produtos, tá, que ela tinha a oferecer. Não foi muito diferente com o processo de colonização da América também não, porque os europeus tinham principalmente o interesse em explorar as terras e não em ocupar. A ocupação é algo que já vem bem depois com medo de perder as posses da terra. Mas a gente sabe também que na África, esse contato com os europeus teve um impacto bem negativo para muitas populações, né? Não só com a questão da exploração dos produtos que a África poderia oferecer, como também na questão da exploração da própria vida humana, quando se estabelece o comércio dos escravos, né? O comércio da escravidão. Claro, nós visualizamos também, nós verificamos nas nossas aulas anteriores que a África sim já existia a escravidão na África, mas no entanto, nós também podemos verificar que essa escravidão estava associada muito mais a vencidos e vencedores, principalmente quando nós tínhamos ali as disputas por territórios. Mas a partir da chegada do europeu e o crescente, a crescente necessidade de mão de obra para se trazer para o continente americano a partir do processo de colonização, para se trabalhar nas lavouras canavieiras inicialmente. Então, os europeus acharam como solução escravizar pessoas e trazer de um continente para o outro e os obrigar a trabalhar, ok? Então vamos continuando o nosso conteúdo aí, nós vamos continuar falando um pouco mais sobre essa diversidade cultural dos povos africanos. Então, religião. Nós sabemos que a religião está associada principalmente a diversas divindades ligadas às forças da natureza ou outras representações também. Não é como, por exemplo, aquelas máscaras que nós acabamos de ver, elas não são feitas simplesmente para enfeite, mas elas estão ligadas à questão da religião, onde as entidades são representadas nas máscaras e se apossam do corpo de uma pessoa ali, que está entre eles ali participando das festas e das danças. Claro que também essa religião é rica em outros elementos, como nós vamos ver aqui no nosso texto. Continuando então nosso texto. Religiões tradicionais, nós podemos apontar algumas, tá? Como, por exemplo, as que têm como origem ali, que eu citei para vocês, as forças da natureza, a água, o ar, a terra, E claro que vão, por sua vez, acabar tendo forte influência sobre religiões que vão acabar surgindo, tá? No Brasil, que são chamadas religiões de matriz africana, como, por exemplo, o candomblé e a umbanda. Então, nós temos, sim, heranças culturais africanas, não só na religião, como também na comida, nas vestimentas e também na cor da pele, principalmente marcado no rosto em muitos brasileiros, Então, nós somos também o resultado dessa diversidade cultural. Mas, claro que além das religiões tradicionais, o contato com o islamismo também vai ser grande, então grande parte da África vai adotar o Islã como religião, como também o próprio cristianismo estarão presentes em outros países ali da África, ok? Então a forma mais conhecida dessas religiões envolve o culto aos orixás, no caso as religiões tradicionais,
que são as divindades de origem Yorubá e Nagô, e engloba uma ampla variedade de crenças e ritos. Então nós vamos ter ali uma diversidade religiosa também presente, tanto o cristianismo quanto o islamismo e as religiões tradicionais. Nós temos também a questão das artes plásticas, dança e culinária. Nas artes plásticas nós vamos ter grande parte da produção artística tradicional africana, que é feita para quê? Para não ser vista. Como assim para não ser vista? Claro, as máscaras são para quê? Para esconder a identidade de alguém, mas também nem todo mundo pode participar desses ritos. Então muita coisa fica ali escondida só para quem faz parte de fato daquela religião. E o material utilizado em sua confecção possui um valor simbólico muito grande. Na dança e na culinária nós sabemos que também teremos, né, grande influência dos povos africanos. Estão marcadas pelos batuques e movimentos, então nós podemos até afirmar, tá, que em sua maioria a música, a musicalidade e a dança está ligada aos instrumentos de percussão, tá? Que por sua vez também vão influenciar a nossa música brasileira, como por exemplo o samba e o pagode, né? Onde nós utilizamos ali instrumentos de percussão, pandeiros, os tambores, atabaques e tudo mais, né? Não só o samba e o pagode, como também o axé da Bahia e alguns outros ritmos que surgiram a partir daí, ok? Continuando, marcados pelos batuques e movimentos corporais bem acentuados, como o rebolado, a culinária temperada, com condimentos de aromas fortes e picantes. Mas, além dessa diversidade cultural dentro da África que nós observamos, nós também vimos um pouco sobre a diversidade cultural presente dentro da América, não foi? Que também, logicamente, nós vamos ter um grande contato com os europeus a partir do chamado período moderno, que foi aquele primeiro conceito que nós abordamos no início da nossa unidade, e que com a questão das grandes navegações, esses povos terão contato com os europeus. Então vamos dar uma recordada sobre o que nós vimos? Antes da colonização, vamos lá, nosso texto, já existiam no continente, hoje chamado de América, vários grupos étnicos. Todos eles tinham uma cultura similar em alguns pontos. Tais eram organização social baseada no coletivismo, ausência de política, Estado e governo, ausência de moeda e de trocas mercantis, religiões politeístas baseadas em elementos da natureza e ausência de escrita, ou seja, eram povos ágrafos e politeístas, ou seja, que cultivavam várias divindades. No entanto, o que esses povos também têm em comum, é que nós vamos ver agora novamente, vamos resgatar, muitos desses povos têm em comum a origem linguística, né? Então nós temos os troncos linguísticos, como nós vimos com a professora Pet durante as nossas aulas, né? O tronco macro-G, e que vai dar origem a diversas outras línguas, né? Com o processo de ramificações, né? Nós temos os primeiros troncos linguísticos, os primeiros povos nativos, que vão se ramificando e espalhando por outras áreas do que hoje é o Brasil. Com isso também nós vamos ter o quê? Uma diversificação, tá? Das línguas faladas. Claro que muitas delas se perderam ao longo do tempo com o processo de colonização. Por quê? Porque o colonizador, ao chegar, exigia que os nativos acabassem trocando o seu idioma, tá? Sua língua mãe, para falar a mesma língua do colonizador. Então, houve esse processo de imposição, por exemplo, aqui durante a colonização da região amazônica, tá? Então, não foi só a questão de vestimenta, de trabalho forçado, mas também a própria cultura foi deixada de lado, ela foi se obrigando que esses povos deixassem de lado, como também a própria língua nativa, ok? Continuando o nosso texto. Os ameríndios, apesar de terem pertencido, a vários grupos diferentes, com pontuais distinções de comportamento e cultura, tinham elementos comuns que consolidaram uma cultura como um todo. Eles tinham religião, hábito, costumes e comportamentos parecidos, além de muitos deles, como eu já disse, terem essa semelhança linguística devido ao seu tronco de origem. Mas vamos voltar novamente para a África, falamos sobre diversidade cultural aqui e na África, vamos voltar para lá novamente, relembrando, reforçando, aqui ó, nosso mapa do continente africano, composto novamente por
como vou reforçar, 54 países. Então, quando lhe perguntarem por aí o que é a África, você já sabe, é um continente muito rico, que foi grandemente explorado pelos europeus durante a chamada Idade Moderna e que é composto por 54 países. Você já vai ter uma resposta correta para falar, ok? Então vamos lá falar um pouquinho sobre a organização social e cultural dos povos africanos. Claro que até a chegada dos europeus, esses povos, em sua grande maioria, viviam isolados, pelo menos o continente africano era isolado, tá, de outras culturas. Então, cercado por florestas densas, savanas ricas em vida animal, litoral de um lado e montanhas e lagos do outro, os africanos viveram milênios isolados do restante do mundo. No entanto, quando nós falamos de África, isolamento não quer dizer subdesenvolvimento ou pobreza. Muito pelo contrário, como nós vimos, a África sempre foi um continente rico até hoje. Apesar de haver uma má distribuição de renda, de ter muita gente passando fome e miséria, mas a África sim ainda é um país muito rico em minérios, como ouro, diamantes e outros tipos de metais que são utilizados dentro das indústrias. Por isso que tem muita gente ainda hoje de olho na África, por isso que existe muita guerrilha, por isso que há muita disputa de poder dentro do continente africano até hoje, ok? Vamos lá? Isso não significa, porém, que não desenvolveram sociedades tão avançadas quanto a egípcia. No interior da África, em 100 d.C., o ouro era fundido com um processo que só chegou à Europa no início da Idade Média. Então, ou seja, a África antiga era até mais avançada tecnologicamente naquele momento, em alguns aspectos, do que a própria Europa. Então, a Europa, que foi considerado o berço irradiador de civilização, de moda para todo mundo, na verdade estava atrasada em comparação a outros povos. Mas, por algum motivo, né, talvez pela força das armas e também pela imposição, a Europa foi considerada esse berço civilizador do mundo, não é? Vamos falar um pouquinho sobre os reinos e impérios. A região era dividida em reinos e impérios. Na África Oriental havia o Império de Gana, que durou do século 8 ao 11, e era baseado no comércio do ouro, e o do Mali, que durou do século 13 a 18 e tinha como força o comércio de sal, ouro, especiarias e couro. E aí nós temos uma imagem do Sundiata Keita, né? Essa imagem aí mostrando o luxo e os adereços que ele utiliza e, claro, a sua força militar atrás dele ali. Então, o Sundiata Keita é o responsável pela fundação do Império Mali, ok? À frente, tá, do povo Mandinga, né? Que derrotaram o povo Sosso ali nessa disputa por poder, e ele venceu, unificou as terras e deu origem ao que foi conhecido como Império do Mali. Depois disso, ele se converteu ao islamismo, e fundou a capital Niani, tá? Foi a capital do Mali. Então, o Sundiata Keita foi muito importante nesse processo de surgimento do Império Mali. E como nós estamos vendo aí, a economia do Império Mali era baseado principalmente na mineração, por isso que eles tinham muito ouro, claro, na agricultura e na pecuária também. São algumas características desse império. Então, se eu perguntar para você na prova, caracterize o Império Mali, o que você pode me citar? Foi um império rico, poderoso, liderado pelo Sundiata Keita, com a fundação a partir da vitória do Sundiata Keita pelo povo Sosso, né? Então você tem muita coisa para citar dentro da avaliação sobre o Império Mali. Continuando o nosso texto, na África Ocidental, o Império da Etiópia, também conhecido como Abissínia, durou de 1270 a 1975 e foi o único a resistir à colonização europeia. No sul da África, o Reino do Congo compreendia o que hoje é Angola, Congo e Gabão. Foi independente até o século XVIII, quando se tornou vassalo de Portugal. Então, a gente sabe que é justamente nesse processo de chegada dos europeus, onde muitos países vão estar submetidos ao poderio e ao controle do continente americano, do continente europeu, principalmente Portugal, que foi considerado o pioneiro, ou seja, o primeiro a se lançar nas chamadas grandes navegações, nós vamos ter o estabelecimento daquela chamada rota triangular comercial que se fazia entre Europa, América e África, né?
Triangular não quer dizer que ela forma de fato um triângulo perfeito, mas é porque passa por 3 lugares diferentes e nesses lugares diferentes se extrai alguma coisa, se lucra com alguma coisa. Então, os portugueses lucravam com os produtos extraídos da América e também com as pessoas escravizadas que eram tiradas do continente africano e trazidas principalmente para a América, ok? Continuando. Havia ainda o sultanato de Kilwa, território na costa do sudoeste africano, habitado por bantus que foram conquistados por muçulmanos, e os reinos Zulu, onde hoje estão a África do Sul, Lesoto, Suazilândia, quase não sai, professor, língua enrolada sua, Zimbábue e Moçambique. Os Zulus foram os primeiros a perceber o perigo da colonização branca e tentaram resistir, mas foram derrotados. Claro, né? A gente sabe que a colonização portuguesa, mais uma vez, teve consequências muito drásticas, não só a exploração da mão de obra, a exploração dos produtos como o ouro e outras coisas que poderiam ser retiradas da África, mas, mais uma vez, vidas foram transformadas em escravos, pessoas foram escravizadas e vendidas, tiradas de sua terra natal, tiradas do meio de suas famílias e vendidas como objetos, não é? Lembrando que o sentido de escravidão, que essa palavra escravidão ganha durante a Idade Moderna, é o sentido de que? De reduzir uma pessoa a um simples objeto que pode ser vendido ou comprado por alguém que não tem vontade própria, que não tem poder de decisão, que não tem autonomia para nada. Então, quando nós falamos em escravidão dentro do período moderno, nós estamos falando disso, tá? Da coisificação de pessoas, ou seja, uma pessoa transformada em objeto, em uma coisa, sem vontade própria. Okay? Continuando, organização política e social. Além dos reinos mais conhecidos, havia uma série de outros reinos e cidades-estados altamente organizados. Observa que toda vez que nós utilizarmos esse termo cidades-estados e essa alta organização, nós estamos falando de cidades que eram independentes umas das outras, com seu próprio sistema de governo, de comércio, de religião, que eram independentes entre si e que não aceitavam intervenção de nenhuma outra cidade. Isso poderia até dar guerra se acontecesse. Eles contavam com sistemas de conselhos de anciãos e de administração para controlar as tribos que tinham áreas de influência e as disputavam. Continuando, é daí que vem o argumento. Continuando nosso texto. É daí que vem o argumento de quem tenta defender os europeus do processo de escravidão. Aí entra aquela questão da discussão. Mas se os africanos já se escravizavam, por que a gente não poderia lucrar com isso também? Como já disse para vocês, a escravidão na África, antes da interferência do europeu, tinha apenas o sentido de que de vencedores e perdedores nas disputas territoriais. Era apenas questão de afirmar o seu poder frente a outro. Com a chegada do europeu, isso passa a ter um sentido comercial. As pessoas não estão mais interessadas em apenas ganhar territórios ali, os reinos que existiam dentro da África, mas sim a fim de lucrar, né? De estabelecer boa relação com quem? Com o ocupador branco, com o europeu, e com isso, claro, lucrar bastante, trocando por armas, por bebida e por outras coisas também. Ok? Continuando nosso texto, pode passar. Tradições culturais da África. Dentre as tradições culturais, podemos destacar algumas como mais marcantes e disseminadas. Quais são esses? Os hábitos e costumes, por exemplo, que nós vamos ver, que, claro, por sua vez, tem sua influência na cultura brasileira. Vamos ver aí, hábitos e costumes. Dentre os povos do norte do continente, destacam-se os hábitos e costumes tradicionalmente islâmicos, pois essa denominação religiosa é predominante por lá. É comum nas sociedades, sobretudo a egípcia e a marroquina, a prevalência do uso do véu para as mulheres muçulmanas e a instituição de um modelo patriarcal de família baseado nos costumes islâmicos, né? Então, claro que se você for procurar alguma referência sobre isso, você vai ver aquelas mulheres utilizando a burca, principalmente ali em alguns países que são mais radicais. A burca é aquela vestimenta que cobre o corpo todo da mulher, o rosto todo, que ela só enxerga por uma telinha aqui, tá? Então, existem muitos costumes diferentes do nosso que às vezes a gente pode achar estranho, que é arbitrário, mas são culturais de outros povos. Continuando, já os povos do sul têm uma cultura mais vasta e, consequentemente, mais diversificada. Em alguns lugares, predomina-se a cultura cristã.
sobretudo nos que a colonização se estabeleceu com maior força, como a África do Sul. Então observa aí que isso também lá, a herança cultural dos brancos também permanece, como por exemplo a questão do cristianismo, que vem da Europa, porque nós temos que lembrar que principalmente durante a Idade Média, a Europa era muito católica, era muito cristã. Então para onde eles foram também levaram religião. Por isso ali, ó, que por exemplo no Sul, nós temos o cristianismo presente. Já em outros, como o Congo, Moçambique, Serra Leoa, Somália e Quênia, a prevalência do modo de vida tribal nos interiores ainda é marcante, ou seja, a manutenção das culturas e tradições originárias da África. E aí nós vemos também alguns instrumentos típicos, não é? Que são utilizados na música, que eram utilizados principalmente na música dentro da África, mas também que nós acabamos herdando, como por exemplo aí o xequerê, né? Que é uma espécie de instrumento aqui de movimento, que faz um som muito legal, que é uma espécie de chocalho, né? Que vai ser utilizado nos rituais, nas músicas e nas danças. Nós temos o pandeiro, que também é utilizado no nosso samba, no nosso pagode. São instrumentos musicais de percussão, ok? É um instrumento musical de percussão. Nós temos também ainda na sequência o reco-reco, né? Que é esse instrumento de madeira que se passa friccionando uma parte com a outra, né, para produzir um determinado som, que até alguns indígenas fabricam aqui, né, que tem aquele sapinho que faz também. E nós temos aí também o afoxé, que parece também com o xequerê, né, que você movimenta ele e faz um sonzinho ali também dentro das músicas de samba e pagode e algumas outras também para onde ele foi adaptado. Eu acho que esse é o último instrumento, diretor. Tem mais algum? Ah, temos o berimbau, que é muito utilizado dentro das rodas de capoeira, quando você vai jogar capoeira, né? Para marcar os passos da dança e da música também. E nós temos aí, eu acredito que esse é o último, o agogô, que também é um instrumento de percussão e muito musical, utilizado tanto na África como principalmente aqui no Brasil. Então esses são alguns dos instrumentos de origem africana, mas que nós herdamos na nossa musicalidade também, ok? Mas, gente, acabou aqui meu tempo com vocês. Agora eu vou chamar um colega aqui que vai se apresentar para vocês, tá? Que está substituindo a professora Pet. Hoje a professora Pet está dodói, tá? Então mandem boas energias para ela que ela se recupere logo. E nós temos um colega aqui de história que também é fera, que vai dar início aqui na revisão 2 com vocês. Até lá! A sua aula continua no próximo vídeo.